Olá, amigos! Começando mais um Planeta Bola PE para você. Você já sabe, aqui o espaço para a gente discutir o futebol pernambucano e as principais notícias do mundo esportivo. Ontem tivemos clássico, Sport Santa Cruz Sport no Arruda, e esse vai ser o principal tema, o primeiro tema do nosso programa de hoje. Conosco hoje, o Chiquinho. Bom dia, Chiquinho. Tudo bem com você? Bom dia, Júnior, amigos do Planeta Bola. Satisfação, amigo, participar do programa e comentar aí sobre esse clássico de ontem. Tem muito conteúdo hoje, viu? Vamos nessa, Chiquinho. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você? Tivemos um belo clássico ontem, hein, Ricardo? Bom dia, Júnior, Chiquinho e o nosso grande amigo Pedro. Tivemos o quê? Peraí, porque cortou o que você falou. Rapaz, eu já quis provocar você, porque antes aqui do nosso aquecimento aqui, o Ricardo Rocha Filho estava falando aqui do nível do clássico de ontem. Mas já a gente fala sobre isso. Deixa eu apresentar aqui o Pedro Maranhão, jornalista, está conosco também. Pedro, prazer ter você conosco aqui, Pedrinho, tudo bem? Bom dia, Júnior, bom dia, Chiquinho, Ricardo, todo mundo que está acompanhando o programa. Clássico bem movimentado ontem, né? O Sport aí marcando 2 gols, só valeu um, pipico decisivo mais uma vez. Muito sobre o Náutico aí também. O programa de hoje vai ser muito legal. Pedro, me diz para o nosso ouvinte, Pedro, o nosso seguidor, onde é que você está agora, meu amigo? Você está no Eu Pratico Esporte, é isso? Isso, eu continuo no Twitter, né? Postando as informações. Estou com o Alessandro agora no Eu Pratico Esporte, participando lá alguns dias da semana também. Prestando alguns serviços, né? Nessa correria de jornalismo a gente sabe como é também. Alguns sites, alguns portais. Participando em outros canais também de comunicação, de programas de TV. Então a gente segue aí na luta, né? Para continuar sendo lembrado, continuar aparecendo, que a gente sabe como é o jornalismo de uma forma geral. Daqui a pouco o Pedrinho vai passar para a gente as últimas notícias aí dessa reunião que vai acontecer com o Sport e Hernandes. Será que ele vem para o Sport? Será? Chiquinho, falando do clássico de ontem, Chiquinho. Primeiro começando por esse assunto que o Ricardo deu um sorrisinho quando eu brinquei com ele. Mas é normal esse início de temporada a gente ter um nível tão alto assim num primeiro clássico do Pernambucano, né, Chiquinho? É normal, Júnior, mas também a gente tem que valer que as competições elas estão em conjunto, né? Teve uma continuidade. Levando em consideração mesmo o Sport não tendo uma campanha tão convincente, já tem um grupo. Eu achava que o Sport poderia ter uma atuação melhor, né? Pegando o Santa Cruz totalmente desestruturado em todos os aspectos, né? Você vê aí o L. Carlos ontem totalmente sem ritmo, teve que jogar para dar uma condição de qualidade à equipe. O Santa Cruz praticamente jogando com a maioria da garotada. Eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que o nível da nossa competição, continuo achando, é um nível baixíssimo, né? Tecnicamente falando, né? Eu acho que o clássico ontem expôs um pouquinho essa condição de nível da nossa competição, né? O Sport mantendo uma base, praticamente mantendo uma base que para mim ela tem que ser mudada, né? Em função de tudo que aconteceu no ano passado, mas não conseguiu uma desenvoltura do que a gente imaginava que seria. Na sexta, eu falei que o Santa, aliás, o Sport era favorito, eu tinha essa convicção por tudo que vinha acontecendo, pela base, pela condição que o Santa Cruz está, mas o que a gente viu foi um clássico muito, muito baixo tecnicamente, né? Eu posso dizer, Pedro Maranhão, que foram 2 tempos distintos. O Sport mandou no primeiro tempo e o Santa mandou no segundo tempo? Sim, tem essa questão aí também, que eu até comentei nas minhas redes sociais, que o Sport fez um bom primeiro tempo, conseguiu se impor. A presença do Gustavo ali, por mais que ele não tenha sido o craque do jogo, alguma coisa desse tipo, ele, querendo ou não, fez um papel importante ali, distribuindo bem o jogo, fazendo a marcação do Santa se preocupar com esse jogador ali pelo meio. Tinha o Mateuzinho também na ponta, entendeu? Então, no segundo tempo, a partir do momento que o Jair abdicou do seu meia e desse jogador de ponta mais ofensivo e colocou o Everton e o Juba, que, querendo ou não, são 2 alas, ele perdeu o meio de campo. O Santa cresceu, se impôs no jogo e passou praticamente aí 30 minutos pressionando o Sport. É algo já corriqueiro aí do Jair Ventura
não nesse jogo de ontem, não na competição de ontem, mas em várias competições aí, entendeu? Então acabou que o Sport ficou sendo pressionado sem uma saída de jogo e o Santa acabou achando o gol aí com o Pipi. Agora me explica, Ricardo, isso que o Pedro falou aí. Por que o Jair Ventura tirou os 2 atacantes abertos e dobrou os 2 laterais? Qual a visão que ele teve naquele momento, Ricardo? A visão que ele teve é que os jogadores poderiam estar cansados. A única que eu vejo, porque os meninos estavam muito bem mesmo estavam muito bem, Júnior. Por que parece, eu gostei demais do Gustavo, gostei muito mesmo, um garoto que tem muita qualidade, mas no momento que tu tira, bota 2 alas, é como o Pedro mesmo falou, ele abriu o meio de campo e Santa Cruz começou a ter mais opções, simplesmente com o Chiquinho. O Chiquinho é um jogador muito inteligente. O que ele fez? Recuou para segundo volante para dar uma qualidade de passe melhor, aí começou a pressionar o time do Sport. Mas o que eu vejo é que ele achou que os garotos cansaram. Só pode. Como? Eu não consigo ver isso, Chiquinho. Como 2 meninos de 20 anos vão cansar depois de jogar um tempo e um pouquinho? Eu não consegui entender o que Jair Ventura quis naquele momento, Chiquinho. Eu concordo, eu acho que ele errou nessa leitura, né? O Jair, ele é muito conservador em alguns aspectos. Na Série A a gente poderia entender porque o nível técnico ele era muito superior das outras equipes, ele tinha que usar uma postura bem mais conservadora, mas no Campeonato Pernambucano, pegando o Santa, da forma como o Santa está todo desestruturado, cheio de moleques, ele manteve o seu nível de raciocínio, que é uma pena, né? E que ele vai ser cobrado por isso. O Sport está um nível acima do Santa na competição, e ele continuou com esse conservadorismo, né? Mantendo um time um pouco retraído para jogar apenas no contra-ataque, e ontem acabou acontecendo. Ele foi penalizado pelo erro de estratégia. Eu vejo que o Santa mudou um pouco a postura e evidencia mais uma vez a fragilidade defensiva do Sport, né? O Sport na sua de 4 ali, ele é muito precária, principalmente na bola aérea, e ontem foi mais um grande exemplo disso. O Jair Ventura foi muito bom no ruim, Pedro. Foi muito bom quando ele tinha um time limitado, que o objetivo era pontuar de qualquer forma, mas não é o caso desse ano. Ele vai montar um time bom, um time com peças novas do jeito que ele quer. E ele vai continuar com esse esquema de jogar sempre defensivo, principalmente para tentar segurar um resultado, Pedro? Então, a gente sabe a dificuldade da Série A contra os adversários que ele enfrentava, Inter, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Então, a gente entende a utilização de 3 zagueiros, de 3 volantes, dos 4 laterais ali, dobrando, né, a marcação nas pontas. Então, já são 2 jogos seguidos, tanto contra o Juazeirense, agora contra o Santa, que ele vira o tempo ganhando as partidas, entendeu? Óbvio que contra o Juazeirense era outro cenário, era um jogo que valia muito dinheiro, levou o gol no início, mas assim, as mudanças acabam trazendo o adversário para cima do Sport. Então, se ele sabe que ele não tem uma opção vasta de atletas no banco, então por que não segurar mais algum tipo de alteração ou outra? Não como foi ontem, com 10 minutos de jogo, entendeu? Que tinha acabado de voltar do intervalo, o Sport ainda estava conseguindo uma certa dominação em relação ao Santa. A partir do momento que ele mudou, como o Ricardo bem falou aí, o Chiquinho, inteligente que começou a comandar o meio de campo, o Santa cresceu, entendeu? E ele entrega 30 minutos de um jogo contra o Santa em casa, precisando empatar, até pelo cenário atual do Santa, na mão de vários garotos que ele colocou em campo. Então, assim, é uma pressão que alguns desses garotos não estão acostumados. E deu o que aconteceu. O Pipico empatou e no final do jogo fica se procurando algumas desculpas, dizendo que não tem peças, que também é compreensível. Mas eu acho que as mudanças foram precipitadas pelo Jair Ventura. E o teu xará, viu, Chiquinho? Parecia você jogando, jogou muita bola o Chiquinho ontem no segundo tempo, viu? O Chiquinho é um bom jogador, né? Um jogador que vem se destacando, né? Eu acho que junto com o Paulinho ele acrescentava muito tecnicamente a essa equipe do Santa. Essa saída do Paulinho foi uma coisa muito inesperada junto com o Didira, né? Mas principalmente o Paulinho, né? Porque eu acho que o Paulinho, a nível de Série C, a nível de Santa Cruz, ele
ele encaixa muito bem naquilo que você precisa para um sistema tático. Mas o Chiquinho ontem ele sobrou. Foi o que nos deu uma melhor condição de assistir um jogo tecnicamente foi o Chiquinho, somente no segundo tempo. Primeiro tempo a bola não estava chegando, ele vinha pegar a bola no pé do volante, e no segundo tempo ele acabou aparecendo, e é um jogador muito, tecnicamente ele é muito vistoso, que pode jogar em várias posições, joga de ala, joga de meia, joga de terceiro atacante ali pelo lado. É um jogador que contribuiu muito para esse crescimento do Santa no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. E principalmente nas alterações que foram feitas, Ricardo, Pedro. O João Cardoso, o Marcel e o Pipico deram outra conotação. Um primeiro pobre de criação do Santa Cruz, Ricardo. O Marcel entrou muito bem, né? O garoto entrou muito bem mesmo. Me impressionou bastante a qualidade desse atleta. Ele foi muito agudo, coisa que não se esperava de um atleta vindo da base, né? Normalmente esses atletas não têm o costume de disputar logo um clássico, e olha, a gente tá falando contra o Sport, o peso que tem um clássico, e ele foi muito bem, não só ele, também como o garoto Eduardo também, um belíssimo cruzamento, ele acerta ali na cabeça do Pipico, enfim, o Santa Cruz tem alguns atletas, na verdade, alguns jogadores da base interessantes, mas temos que ter calma para a gente não atropelar esses atletas e acabar jogando em cima deles, né? Mas o Chiquinho, falando do Chiquinho, o Chiquinho conseguiu comandar o time do Santa Cruz, coisa que um capitão deve fazer, né? A inteligência dele foi primordial para o time do Santa Cruz empatar ontem. Pedrinho, por que o Pipico sempre faz gol no Sport, Pedro? Pipico é decisivo em clássicos, né? Se eu não estiver enganado, ele tem 4 gols contra o Náutico e 3 contra o Sport, ou é o contrário. Então, assim, o Pipico já mostrou que ele não pode ser banco nesse time do Santa, né? O Léo Gaúcho tem talento, entendeu? É um cara brigador, é alto. Ontem ele não fez um bom primeiro tempo, mas o Pipico aí se mostrando, mais uma vez, que mesmo em má fase, ele consegue fazer a diferença na equipe do Santa. Então, assim, é um cara que já mostrou seu valor, entendeu? É um cara que tem faro de gol, né? Como a gente gosta de falar. Entrou ontem contra o Sport, mais uma vez, conseguiu deixar a marca dele aí ajudando o Santa. Então, assim, é um cara que eu não consigo enxergar o Pipico no banco desse time do Santa Cruz. A não ser que se contrate um atacante melhor. Mas hoje é Pipico e mais 10. Mas esse Pipico que entrou ontem, viu, Pedrinho? Porque sim, o Pipico que a gente viu nos outros jogos foi um Pipico apagado, sem vontade. Ontem ele entrou meio que tendo que mostrar, né, provar realmente que é um grande jogador. E entrou pilhado no jogo, Pedro. E foi um gol com raiva, né? Que ele saiu comemorando, abraçou os meninos. Xingando todo mundo, entendeu? Né? Mandando um recado. Então, assim, eu acho que por mais que ele não viesse bem nas últimas partidas, é um cara que faz a diferença. Ele tem uma qualidade no passe, ele tem uma movimentação interessante, entendeu? Então, você tem um jogador como o Pipico no banco, você perde muito. Então, a partir do momento que ele entrou ontem, é como o Chiquinho bem falou aí, as saídas do Paulinho e do Didira chocaram todo mundo aí, né? Principalmente o Paulinho, que é um cara que tem muita qualidade ali no meio de campo do Santa. Eu acho que vai arrumar um time bem rápido, entendeu? O Didira tem uma idade mais avançada aí, mas o Paulinho vai fazer falta nessa equipe do Santa. Aí o Pipico também entrou no jogo, resolveu mais uma vez. Essa saída do Paulinho e do Didira, Chiquinho, o clube meio que expôs os jogadores na hora que diz que saíram porque não estavam rendendo um bom futebol. Mas eu confesso que eu estou vendo o Joaquim Bezerra pensando fora da caixa, com a atitude de fazer as coisas acontecerem. Houve uma reunião semana passada que ele mostrou os números e disse que o Santa estava devendo 180 milhões, deixou claro o valor que o Santa deve, qual é a dívida do Santa, e essa postura dele de chamar o jogador, que ele disse que conversou com o jogador e perguntou: o que é que vocês têm? Ele disse: não, está cansado. Aí foi, deu 10 dias para o cara descansar. Aí o cara volta e continua jogando mal. Aí ele chama e conversa e resolve: ó, vocês vão sair, vamos fazer uma rescisão, pagar o que deve, mas vocês vão sair. Eu confesso que eu gostei da atitude do presidente de pensar diferente, Chiquinho, porque a gente vê muito, e especificamente no esporte, jogador sem jogar nada, treinando e jogando e nada acontece. E a desculpa é que o cara tem contrato em vigor. Se tá ruim, conversa, negocia a rescisão e tira, não, Chiquinho? Júnior, desculpa discordar de você, eu tenho um pensamento totalmente diferente em relação a isso. Eu acho que aí é uma questão bem mais política, né? Eu acho que beira uma situação política. É lógico que você tem que mudar a postura do clube
de acordo com o que você pensa. O dia a dia é muito importante para o clube, mas se fosse para mandar embora, teria que mandar embora todo mundo, né? Que não vem rendendo. Eu penso mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? Toda essa base que permaneceu tinha que ir embora. Dani Moraes, William, Pipico, todos esses jogadores mais experientes que não vinham rendendo, né? Eu acho que teve algum problema internamente, eu não sei o que aconteceu, mas eu vejo muito uma questão mais política, né? Dessa atitude, que eu acho até que foi precipitada. Deram 10 dias de folga, pô, os caras não são mais nenhum garotos, não são garotos, para readquirir o ritmo, né? Eu não sei se perceberam a má vontade desses jogadores, coisa que eu não acredito que aconteceu. Eu não vejo muito dessa forma, mas eu acho que o Santa vai sentir muito, né? Vai sentir muito a ausência desses jogadores, por mais que eles não estavam rendendo tecnicamente, nem deixando essa condição técnica. Para os cofres do clube vai ser difícil, né? Porque os jogadores... Paulinho acho que tinha contrato até o final do ano que vem, né? Didira também um contrato mais longo. Vai ter que pagar esses caras, cara. Vai ter que pagar. Isso aí é um ônus que você carrega numa situação financeira tão difícil, né? Eu acho que pesou o bom senso. Eu acho que teria que ter um pouco de bom senso. Esperar um pouquinho. É início de competição, início de temporada, início de uma nova gestão, né? Mas o dia a dia é que vale. Eu não estou lá no dia a dia. E eu já te deixo uma enquete aí bem bacana, que a gente pode utilizar no final do programa. Você contrataria Paulinho para o esporte? Eu contrataria correndo. Ele jogava com a 8 ali naquele time. Ele jogaria com a 8 naquele time lá. A faixa ainda, dava a faixa de capitão para ele. Eu passo essa pergunta para o Ricardo e para o Pedro. Contrataria ou não? Tá vendo tu, Pedro? Mas eu contrataria sim, porque é um jogador tecnicamente muito bom. Concordo com as palavras do Chiquinho. Acho que foi uma atitude precipitada, mas eu contrataria um jogador que tem muita qualidade e um jogador muito inteligente, coisa que o Sport não tem. O Sport tem um Marcão, né? E o Ronaldo com as mesmas características, e não tem um jogador de saída de bola, né? Para chegar essa bola mais mastigada aos pés do Thiago Neves. Então eu contrataria. Eu também contrataria. O Paulinho é um jogador muito interessante e fica até a observação para o Náutico. Em relação ao mercado aí, o Paulinho estava no Santa na Série C. Caso o Náutico queira se movimentar para reforçar o elenco também, é uma alternativa, entendeu? Mas cabe sim ali naquele meio campo do Sport, e como o Chiquinho bem lembrou aí, não foi uma decisão aparentemente em comum acordo, né? Porque os empresários de ambos os jogadores se mostraram surpresos, entendeu? Eles têm contrato com o Santa, então vai ter que sentar ainda, vai ter essa reunião para definir aí os valores. Então, por mais que o Santa hoje tenha uma dívida, eu acho que houve uma precipitação na saída aí dos jogadores. Podia tentar uma saída mais viável, uma negociação, uma troca entre atletas, entendeu? Eu acho que seria uma alternativa mais viável para o Santa do que simplesmente encerrar, né, esses vínculos aí. Agora vocês estão sendo injustos, tá vendo? E meu papel aqui é corrigir injustiças. Todo mundo querendo o Paulinho no Náutico, tão todo bondoso. Mundo o Paulinho no Sport, e vocês estão abandonando o Didira. Nenhum de vocês sugeriu o Didira em nenhum dos dois times. Por quê? Mas é o momento do Didira. É o momento do Didira. Didira, aqui pra nós, Didira, ele não vinha jogando bem desde o ano passado. Didira teve lampejos, né? Muitas das vezes numa Série C, onde que o Didira foi contratado para resolver o problema de Santa Cruz, e não aconteceu. Então, quando a gente não fala do Didira, é porque Didira não vinha bem, mas não é desde hoje, desde o ano passado. Didira, se você contar quantos jogos ele fez pelo time de Santa Cruz e quantos jogos ele fez bem, você vai contar nos dedos. Acho que dá nas duas mãos, mas eu vejo que o Didira poderia ter rendido muito mais. E já é um cara com idade avançada, né? Querendo ou não, para o esporte, para uma Série A, entendeu? Para ele chegar assim, ele tem mercado ainda, óbvio, é um cara interessante, é um jogador que tem suas qualidades, mas aos 32 anos você dá esse trampolim, né? Do Santa, que está na Série C para uma Série A, por exemplo, é meio complicado. Então, o Didira tem mercado. Eu acho que alguns clubes, tanto do Nordeste, que disputam a Série C também, podem se interessar na qualidade aí do Didira. Mas entre ele e o Paulinho já demonstrou aí que tem bem mais condições de ser alternativa para times da Série B, para times da Série A também, do que o Didira hoje. E aí, Chico? Didira no Sport?
Não, eu concordo com os meninos, né? Eu concordo com o Pedrinho e com o Ricardinho. O Didira é um jogador com outra característica, né? Um jogador já de idade avançada que joga como meia. Hoje você jogar com meia sem ter uma dinâmica, e ele tem essa dificuldade, mas ele é um jogador para estar nesse nível de... Eu não gosto muito desse rótulo, né? Jogador de Série A, Série B, Série C. Isso para mim não existe, Júnior. Isso aí não existe, esse rótulo de jogador Série A, Série B, Série C. Existe um momento, existem as circunstâncias. Eu, particularmente, sou um grande exemplo disso, né? Tava batendo pelado aqui em Rio Doce, de repente eu tava jogando uma Série A. Eu nunca me imaginei ser jogador de Série A e as circunstâncias e Deus acabou colocando. Eu não gosto muito desse tipo de rótulo porque eu sou um grande exemplo. Mas eu vejo o Didira hoje com o mercado, como o Pedrinho falou, ele tem mercado aí para jogar aí nos times do Nordeste. Não vejo ele hoje com esse mercado nem no Sport e nem no Náutico. Eu não vejo. Pela sua característica, eu acho que ele não cabe nesses times. Mas com certeza tem mercado para outros times. Só para a gente fechar a discussão do clássico de ontem, eu quero que vocês me falem sobre a arbitragem. A Débora Cecília, na minha visão, fez uma atuação fantástica. Tem uma coisa que eu sinto muito medo da Débora Cecília, que é a relação dela com os jogadores. Às vezes eu vejo muito atrito, os jogadores às vezes não respeitam. E ela foi perfeita ontem, mas a sua bandeirinha deu uma pisada, deu uma bola fora terrível. Não, Chiquinho? Eu gostei do trio. Mesmo assim, o menino errou lá naquele lance do primeiro tempo também, né? O auxiliar naquele lance do Sander. Mas falando em especial da Débora, eu gosto muito da forma como ela conduz as partidas, né? Ela dá o diálogo aos jogadores quando tem que dar, e ela consegue ser um pouco mais dura quando necessita, né? Eu acho que a postura dela vem me surpreendendo, ela vem fazendo bons jogos, né? E espero que ela possa manter esse nível, né? Porque infelizmente a gente está um pouco carente, né? Somente falando dessa área de arbitragem, de grandes profissionais que sejam referências nacionais, né? A gente perdeu um pouquinho desse quilate, né? E eu espero que ela possa manter esse nível de atuação, né? Que ela possa manter essa condição e ser uma das nossas grandes representantes aí nacionalmente. Um clássico de 90 minutos entre Santa Cruz e Sport, Pedro e Ricardo, com só um erro do Bruno Vieira. Dá pra gente condenar a arbitragem como um toda, ou foi um erro pontual e não ia mudar o resultado daquele jogo, aquele gol? Eu acho que, como o Chiquinho bem falou aí, a arbitragem pernambucana, ao longo dos últimos anos, né, vem sofrendo bastantes críticas, entendeu? Vem sendo bem alfinetada, bem visada aí por todos. Então, ontem, tirando o erro do Bandeira, entendeu? O pernambucano não tem VAR. Então, querendo ou não, o Sander estava em condição legal, mas não é um lance tão fácil, né? A olho nu, assim, parado, é difícil de analisar um lance daquele. Foi muito rápido, o Sander é um cara muito rápido, entendeu? Mas, assim, no geral, a condição da arbitragem eu gostei. A Débora foi bem positiva. Ontem ela não fica com medo ou se retrai por conta dos jogadores, entendeu? Ela se impõe, ela aplica o cartão, ela passa a orientação dela e acabou. Então eu gostei da atuação dela, é uma árbitra FIFA, então tem condições aí de se destacar bastante a nível nacional ainda. Eu só achei, sabe, Ricardo, e aí eu quero sua opinião também sobre isso, que era eu discordo quando o Pedro fala que não era um lance fácil, porque o jogador que dava a condição, acho que era o Felipe Almeida, se não me engano, Isso. ele estava a menos de 3 metros do Bandeirinha. O Bandeirinha, ele viu... Porque para você marcar um impedimento, você tem que ver um jogador e o outro, os dois. Ele viu o Felipe Almeida bem pertinho dele, e eu acho que ele nem viu o Sander, porque o Sander estava atrás de tanta gente, que eu acho que ele nem viu o Sander. Então, assim, eu acho que poderia sim. Agora, ele estava um pouquinho mal colocado. Aí eu acho que isso definiu ele ter errado no lance. A colocação dele foi o que definiu, porque o cara que dava condição estava junto dele, Ricardo, Pedro. Sim, estava ao lado dele ali, mas é um lance muito rápido, como mesmo o Pedro falou. Ali foi um lance de 1-2. Esse lance de 1-2, Júnior, se você não prestar atenção, você acaba se precipitando, foi o que aconteceu. Ele se precipitou e levantou a bandeirinha.
E ele ia fazer o gol, Pedro? Ali? Ou o juiz apitou e o goleiro parou antes? Porque muita gente disse que o Matheus Rodrigues parou antes do Sander chutar. Você acredita que o Sander finalmente ia fazer o gol no meio do esporte? E assim, até completando, os jogadores estavam em extremos, né? Um numa ponta, a Sander lá do outro lado, entendeu? Então, esse golpe de visão, assim, que você olha pro do Sander, quando vê o Sander já passou, então talvez tenha dificultado também, mas eu acho que o Sander faria o gol ontem, a torcida até brincou nas redes sociais que o Sander ontem estava irreconhecível, né? Deu caneta, deu chapéu, fez o gol. Então o Sander ontem jogou bem e eu acho que ele teria feito o gol sim. E o pior é que o Sander apanhou ontem. Apanhou, bateram no Sander. Normalmente é o contrário, né? O Sander que bate mais. Ô, Chiquinho, eu vi uma postagem na rede social, acho que o Pedro deve ter visto também, dizendo o seguinte: quando o Bandeirinha viu o lançamento do Ronaldo perfeito, que o Sander dominou perfeito e fez o gol, ele pensou, vou anular, tem alguma coisa errada. Pô, ontem foi até engraçado, né? Que eu sempre comento com o Ricardinho, eu cobro muito esse jogo mais ofensivo do Ronaldo, né? Jogar mais de forma diagonal, não lateral. E ontem ele acabou dando um passe primoroso pro Sander e continuo hoje nessa. Eu vou concordar com o Júnior. Eu acho que o Bandeirinha deu muito mole. Para mim ele estava bem posicionado. O que vem atrapalhando muito a arbitragem é que eles estão muito cômodos em relação ao VAR. Se tivesse VAR, ele não levantaria a bandeira. Eu acho que o VAR está inibindo muito a atuação dos árbitros, dos bandeirinhas. Se ele tivesse com o VAR ali, ele não levantaria a bandeira. Né? Foi um lance assim, para a gente que assim, trabalha com futebol e tem um entendimento, é um lance um pouco difícil, mas para eles aquilo ali é um lance fácil. Só ele está observando diretamente os jogadores. Ele estava, para mim, na mesma linha. Acho que foi um lance que ele foi mais por intuição, né? Em medo de errar por detalhes, ele preferiu levantar a bandeira. Mas se tivesse o VAR, eu tenho certeza que ele não levantaria. Ele deixaria continuar. Só para a gente fechar agora o assunto Santa Cruz. Tem um desafio importante na próxima quarta-feira contra o Ipiranga do Amapá. Esse jogo vai acontecer em Goiás, o estádio Antônio Ascioli, que é o estádio do Atlético Goianiense. Acabou sendo bom para o Santa jogar em Goiás, em detrimento a jogar lá no Amapá, não, Pedro? Concordo, e vale o alento aí para o Santa Cruz também, o que aconteceu com o Sport, né? Porque até agora nada aconteceu, entendeu? A CBF não deu nenhuma declaração, não tomou nenhuma situação aí em relação ao jogo. Então a gente sabe que esses clubes do interior, esses clubes menores jogam o jogo da vida. É um dinheiro que talvez pague a folha do ano inteiro aí, entendeu? Óbvio que a classificação é importante para o Santa também, mas é entrar nesse jogo concentrado, entender o que o jogo significa, não vacilar como o Sport vacilou e não contar com a sorte, né? Ou com apagão, ou com esguicho de água, ou com bola sumindo. Então tem que jogar, tem que se impor e buscar o resultado até o fim, para não ter uma situação parecida com a do Sport. Tem que ter atitude, Ricardo. Atitude, Santa Cruz tem que ir para cima. Santa Cruz é o time grande, né? A se jogar numa Copa do Brasil. Eu vejo que Santa Cruz possa sim fazer um jogo e foi até bom para o Santa Cruz essa mudança de local, porque primeiro a logística. Para você chegar até lá, no Amapá, meu Deus do céu, acho que o Santa Cruz ia rodar o Brasil inteiro para chegar lá. Já em Goiás, não. É mais perto, é mais próximo. No máximo ele vai ou para Brasília ou para São Paulo, enfim. E depois chega em Goiás. Eu vejo que o time de Santa Cruz tem tudo para passar de fase. Mas agora não adianta a gente falar que tem tudo e eles não demonstrar dentro de campo como o time do Sport fez. Chiquinho, e agora? Pipico ou Léo Gaúcho? Ou os dois? Júnior, eu acho que o Pipico, né, essa ausência dele nos últimos jogos vem muito em decorrência daquilo que a gente vinha comentando, baixo rendimento, mas pelo nível técnico do Santa, o Pipico não pode ficar fora, né? Teve aquele início de atrito com o treinador, acho que o treinador fica um pouquinho aí para te mostrar quem manda sou eu, mas agora o Pipico fez um gol num jogo importante, o Santa acho que tem que levar como exemplo a postura do segundo tempo e principalmente esquecer aquele primeiro tempo, porque ali é um time sem criação, com muita garotada, né? Eu acho que o Santa vai jogar o jogo do primeiro semestre
nesta quarta-feira. A competição começa para o Santa Cruz verdadeiramente na quarta-feira. O resto foi laboratório, né? Eu acho que a prioridade para o Santa é esse jogo da Copa do Brasil. O clube precisa passar de fase. Eu acho que umas duas, se conseguir chegar à terceira fase ali, vai ser de suma importância para a sequência da competição do ano do Santa, né? Que o maior objetivo é você sair dessa Série C, né? E o primeiro objetivo nesse primeiro semestre, para mim, é esse jogo da Copa do Brasil. Agora, eu só não gosto, viu? E aí eu queria a opinião de vocês, é dessa história do Pipico, porque às vezes o técnico tem receio de barrar o Pipico e bota o cara que está melhor jogando aberto. Aí não resolve nem uma coisa nem outra, nem tira o Pipico que estava mal e nem bota o cara que estava bem na posição central onde ele entra durante o jogo, bota o cara aberto. Então ele cria um problema. Isso foi o ano passado com o Vitor Rangel e está sendo agora com o Léo Gaúcho. Se for para botar para mim, tem que botar no lugar do Pipico. Senão, não bota, deixa o cara do banco. O que vocês pensam sobre isso? Eu concordo também, até porque querendo ou não, são características diferentes, né? O Léo Gaúcho é um cara mais brigador, é mais alto que o Pipico, mas ontem ele não conseguiu jogar. Ontem ele ficou caindo, ficou discutindo com a zaga do Sport, recebeu uma bola pela lateral, chutou para fora sem sentido nenhum, não esperou nenhum companheiro se aproximar para ele tentar uma tabela, ou para ele tocar e entrar na área, ou qualquer coisa do tipo, só chutou para fora e pronto, e depois dali não teve mais oportunidades, não participou muito bem do jogo, entendeu? E o Pipico é o Pipico que a gente conhece, por mais que não viva uma boa fase, é decisivo, se movimenta, num pênalti, numa bola parada, num lance de cabeça, numa tabela, ele consegue resolver o jogo. Então eu concordo com o Júnior que são atacantes, entendeu? Se for para utilizar os dois, o treinador do Santa Cruz vai precisar ter uma variação de jogo, vai precisar de alternativas aí para conseguir utilizar os dois, mas assim, o Pipico não pode ser banco, pelo menos eu acho. Tem que se ter uma conversa, tem que entender o Pipico, o time do Santa hoje, entendeu? Que também não é fácil, são vários garotos, algumas peças saindo, algumas peças chegando ainda que não foram regularizadas. Então tá tudo em construção ainda. Mas eu acho que hoje, querendo ou não, o Pipico ganha pela experiência e pela qualidade que tem. Ontem ele provou isso. Ricardo? Concordo com as palavras do Pedro. Só vejo que o Pipico, Júnior, o Santa Cruz pode jogar com o Pipico e o Léo Gaúcho tranquilamente, porque o Pipico é um atacante muito inteligente. Pode ver. Você vê ontem, o Santa Cruz já acabou jogando no 4-3-3 na reta final, né, do jogo, onde precisava encurralar o time do Sport, mas o Pipico é tão inteligente que ele vinha por dentro, buscava essa bola, ele começa a dar alternativas ao treinador, mostrar para ele, eu posso jogar junto com o Léo Gaúcho, e outra coisa, eu também sou bom, eu sou Pipico, eu faço gols, entendeu, porque vocês viram, né, o jogo, o que aconteceu, o garoto, o Léo Gaúcho, estava aperreado, ele estava nervoso ali no jogo. Você teve uma bola, Júnior, que o Léo Gaúcho domina de canela para a zaga do Sport. Daí você vê o desespero do atleta, ele sente o nervosismo. É como eu falei, você disputar um clássico contra o Sport, o peso é dobrado. E esses atletas não estão acostumados a disputar esse tipo de jogos. Lembrando que a gente não está falando de Rio, São Paulo, onde os garotos de lá disputam campeonatos na China, na Europa, acostumados a disputar vários clássicos. Aqui um campeonato pernambucano de juniores disputa 2 clássicos, no máximo tu vai encontrar o terceiro, o Chiquinho mesmo sabe, só nas finais. E olhe lá, quando o time grande passa. Então, os garotos sentiram bastante, mas eu vejo que o Pipico e o Léo podem jogar. O Santa volta a jogar na próxima quarta-feira, lá em Goiânia, como a gente falou, contra o Ipiranga do Amapá, pela Copa do Brasil, o jogo da primeira fase. Já o Sport pega o 4 de julho na Ilha do Retiro, na próxima quarta-feira, 18 horas. Esse jogo é válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. E para falar da Copa do Nordeste, essa competição maravilhosa, regional, eu estava olhando a tabela antes de começar o programa para falar com vocês e me assustei. Porque o lanterna do grupo A é o Santa e o lanterna do grupo B é o Sport. Eu fiquei achando errado, eu virei o celular para ver se estava vendo alguma coisa errada aqui, mas não. Mas é verdade, o Santa tem nenhum ponto conquistado, menos mal que o Ceará e o 13 tem 5 pontos, são os líderes.
Só que o Sport tem 1 ponto conquistado e o líder Fortaleza que já tem 7, Chiquinho. Você acha que ainda dá para o Sport e Santa Cruz chegarem aí à fase de classificação entre os 4 melhores da Copa do Nordeste? Não sei se você lembra, Júnior, que no início da nossa conversa aqui, lá igual da nossa jornada, Lembra? eu falei que o jogo de ontem expôs o nível de competição das nossas equipes, né? E isso é um reflexo, isso é o retrato, né, do que o nosso futebol ele está apresentando. Hoje o nosso nível é esse, a gente vai brigar aí para tentar uma classificação, mas tecnicamente aí a gente não está muito acima disso não, viu, Júnior? Tá difícil, né? A gente tá a equipe que eu acho melhor organizada nesse início de temporada, por tudo que apresentou nessa reta final do Brasileiro 2020, que foi agora em fevereiro, né? É o Náutico e não está participando de nenhuma competição. Santa e Sport Salgueiro, que estão aí na Copa do Nordeste, estão com nível técnico muito abaixo do que se pode esperar, né? Eu acho muito difícil uma dessas equipes conseguir classificação. E você, Pedro, ainda acredita em Sport Santa Cruz? Acredito, porque são 4 vagas, né? De ambos os lados aí, então eu acho que dá para beliscar ali o 3º, 4º lugar. Mas assim, o futebol mudou, né? A gente sabe bem disso, que não adianta só ter o peso da camisa, tem que ser organizado, tem que se planejar. Os 2 pernambucanos estão aí na lanterna, e quem são os líderes dos 2 grupos? Ceará e Fortaleza, que na minha opinião hoje são as equipes assim mais organizadas de relação a elenco, em relação à folha de pagamento, à estrutura, entendeu? Não que Bahia, Sport e outras equipes não sejam, mas a gente tá vendo o reflexo dos 2 na primeira divisão. Estão conseguindo se manter, estão contratando jogadores de peso, renovando com jogadores que se destacam nas suas equipes também, estão conseguindo manter ali esses atletas. Então, assim, não adianta jogar com a camisa do Sport, do Náutico, do Santa, do Salgueiro e achar que vai passar porque é Sport, Náutico, Santa ou Salgueiro. Tem que jogar, tem que se organizar, entendeu? E o tempo está passando. É muito em relação ao planejamento. O Sport foi eliminado na Copa do Brasil, até onde a gente sabe, né? Mas utilizou o time titular quase aí contra o Santa e agora já tem Copa do Nordeste de novo. Então, assim, cadê o planejamento? O pernambucano vale mais que a Copa do Nordeste, entendeu? Para o Sport hoje. Então, esse planejamento do Sport hoje está muito confuso. E isso acaba refletindo no campo. O Ricardo Rocha Filho, você acredita em Papai Noel? E nos clubes pernambucanos da Copa do Nordeste, você acredita ou não? Júnior, é muito difícil, né? A gente tá perdendo aí para campeonatos, vamos lá, cearense, alagoano, a gente não pode esquecer da Alagoas e também do baiano. É muito difícil mesmo, o atual cenário do futebol pernambucano é desesperador. Eu vejo que... O cearense, né, Ricardo? O cearense, o baiano e o alagoano, são 3 campeonatos que a gente vem perdendo ultimamente, e se a gente perder também o paraibano, aí a gente tem que para tudo e vamos começar a rever tudo do futebol pernambucano, né? Porque tá muito difícil. Mas eu acredito sim que possa beliscar pelo menos uma vaguinha ali a 4ª colocação, mas buscar 1º e 2º, esquece, tem nem perigo. Falar um pouquinho do Náutico agora. O Náutico tem um... Eu fiquei muito triste, cara, com a lesão do Álvaro. O Álvaro fez um esforço enorme para voltar e acabou se lesionando novamente. E com esse problema na pandemia, onde as cirurgias eletivas estão suspensas, o Álvaro pode ficar um grande tempo fora dos gramados aí, Pedro. Querendo ou não, é um jovem, né? A gente sempre fica triste aí quando um jovem se machuca, porque tá começando sua carreira, entendeu? Tem que se provar muito ainda, tem que aproveitar as oportunidades. E o Álvaro é um jogador de qualidade, entendeu? Eu gosto muito do futebol dele, é um cara ousado, é um cara que dribla, é um cara que vai pra cima. Então, querendo ou não, o Náutico vai sentir essa ausência de um jogador interessante ali no setor ofensivo, óbvio. O Náutico hoje, por jogar só o Campeonato Pernambucano, tem um tempo que pode, entre partidas e outras. O Náutico agora só joga no dia 21, entendeu? Então tem um certo tempo, tanto para os atletas se recuperarem, tanto para o Hélio buscar alternativas, mas eu acho que vai sentir bastante, sim, a ausência do Álvaro na sequência, né, do campeonato aí, da temporada. Dá uma agonia, não dá não, Chiquinho, para o jogador de futebol
jogar tão pouco como o Náutico está jogando nessa temporada, não? Foi uma pena, né? E levando essa condição do Álvaro, né? Um menino que terminou muito bem em 2019 e acabou se machucando e volta ainda a sentir um pouco da lesão. Menos mal que essa cirurgia dele não é a mesma cirurgia que ele fez o ano passado, né? É uma cirurgia de reparação. Acho que vai ser uma artroscopia, salvo engano. Isso mesmo. Mas a gente torce para que ele possa recuperar o mais rápido possível, né, e voltar às atividades, né, porque é difícil você ficar o ano todo tratando e volta, sente novamente a lesão. Estou aqui na torcida por ele, e a gente espera que ele possa aí, num curto período, aí, voltar e dar continuidade aí à sua carreira. O Náutico volta a jogar no próximo A outra dia pergunta 21. que você falou foi qual? Desculpa, Júnior, que você falou, eu me um pouco. Não, era sobre o Álvaro mesmo e sobre esse tempo todo, né, que os jogadores do Náutico... Eu acho que... O jogador do Náutico tá que... dando uma agonia, né, para jogar, demora muito. Mas eu acho que é importante para o Náutico esse período, Júnior, porque o Náutico é a única equipe que teve pré-temporada, que teve como se programar para a competição, né, que ela vai disputar nesse primeiro semestre, que é o Pernambucano. Todas essas equipes terminaram as competições e deram continuidade, deram um pouco mais de uma semana aí de folga. O Náutico está tendo esse privilégio aí de fazer o planejamento anual, né? Com descanso, com treinamento e com a adaptação do trabalho do Hélio para os que estão chegando. Eu acho que para o Náutico foi bom, por ele estar disputando apenas essa competição que é o Pernambucano, porque é a equipe a ser batida por toda essa condição que ela está tendo de estrutura, né? Está tendo aí a pré-temporada que as outras equipes não tiveram. Eu acho que o Náutico, para mim, foi válido essa parada. O Náutico volta a jogar no próximo domingo, dia 21, contra a Vera Cruz, pelo Campeonato Pernambucano, às 4 da tarde, lá no Estado dos Aflitos. Deixa eu aproveitar o Pedro Maranhão com a gente. O Pedro Maranhão, que é um grande fã do futebol europeu, acompanha todos os campeonatos. E começar falando do Robozão, rapaz. O Robozão fez 3 gols, jogou contra o Cagliari em pouco mais de 30 minutos. E passou o rei do futebol, passou o Pelé, Pedro. Passou aí o Pelé, né, na marca dos gols oficiais aí. Óbvio que a gente conhece a história do Pelé, sabe que ele tem mil gols aí, né? Mas por competições oficiais, a gente sabe que a contagem da FIFA aí é um pouco diferente. E ontem o Cristiano passou, o Pelé inclusive postou um texto aí com uma foto com o Cristiano, elogiando ele pelo recorde, entendeu? E quem viveu o Pelé, viu o Deus do futebol, e querendo ou não, a gente vive hoje Messi e Cristiano Ronaldo, né? A gente esteve presente nessa história. Eu sou fã de Cristiano, ninguém, mas isso não diminui o brilho do Messi, também é um gênio do futebol aí. Os dois estão no Olimpo da bola por tudo que construíram e seguem construindo, entendeu? Porque um aos 36 anos e o outro com 33 anos, geralmente os jogadores já estão voltando para os seus países, já estão em equipes menores, entendeu? E um segue no Barcelona, o outro segue na Juventus, artilheiros dos respectivos campeonatos, se destacando em tudo, entendeu? Então é bonito de viver tudo isso e eu fico feliz por ter presenciado. Eu me preocupo muito, Pedro, sem diminuir o Cristiano Ronaldo e o Pelé, e o Messi, que eu acho maravilhoso, mas assim, há muito tempo não surgem grandes craques, né? A gente tá vendo Sim. aí o Neymar, que se destacou, não passou os dois, em nenhum momento na sua carreira, para mim, ele foi melhor do que os dois. E você tem hoje o Haaland e o Mbappé, com 20 e poucos anos, 20 anos, cada um dos dois, que são umas futuras promessas, mas me preocupa muito esse ato, esse tempo todo, sem grandes nomes do futebol mundial. Será que essa leitura minha está errada, Pedro? Não, eu concordo, principalmente vocês, né, que são mais velhos e mais experientes. Obrigado, chamou de velho. Viveram uma fase de vários craques. Obrigado, Pedro, obrigado. O Chiquinho mesmo, quando começou lá atrás, tinha um time... Ricardinho também, isso é para Ricardinho. Ele, Juninho, Leonardo, eram vários talentos que surgiam o tempo inteiro, entendeu? No futebol também, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, pelo mundo, né, Nedved, Pirlo, Buffon, Maldini, por aí vai. Hoje em dia não é que não tenham craques, mas ficou muito generalizado ali entre Messi e Cristiano Ronaldo por anos e anos, 10 anos aí os dois brigando,
entendeu? Desde 2004 que nenhum dos dois aí passava para as quartas de final da Champions League, sempre tinha um ou outro. Então, assim, a gente viveu realmente a história, algo que talvez demore aí anos para se repetir novamente. Não que não tenham craques. Tem Modric, tem Lewandowski, tem Neymar, Mbappé, Haaland, que são a nova geração agora, né? Mas o que a gente viveu realmente é algo que daqui a 30, 40 anos a gente vai olhar para trás e falar: meu amigo, foi algo inacreditável, foi algo surpreendente que talvez não se repita mais, né? No futebol, essa briga, como foi entre os dois, assim. Futebol tá mudando, né, Chiquinho? O futebol tá mudando, né, Júnior? Ele muda, mas eu vou ser um pouco Jair Ventura no que diz respeito ao conservadorismo do futebol. Para mim, Pelé não tem comparação, é incomparável. Eu acho que essa comparação, ela não existe, né? O Cristiano, o Messi são jogadores desse século que despertam, para mim, grande exemplo, né? De longevidade nessa condição, mais de 10 anos jogando no mesmo nível. Mas Pelé, para mim, ele tem 1.282 gols. Quem passar por ele, levante a mão e bata palma. E aí a gente vai bater palma. Isso aí, para mim, não se compara, né? A gente tem aí alguns números aí que são questionáveis, mas quando se diz respeito de Pelé, eu faço Os próprios títulos falam por si só, né? Porque eu acho que Pelé para mim, toda a sua carreira, os números, as épocas não se comparam às épocas, né? Mas acho que é uma comparação muito, muito injusta, né? Hoje se joga muito mais, tem muito mais competições, e mesmo assim ele continua aí nesse nível altíssimo aí que ninguém conseguiu superar a sua marca de gols, né? Gol, para mim, é gol. Eu tô na minha pelada lá e eu tô brigando pela artilharia com os meninos e fico brigando por isso, né? E eu respeito muito essa condição, e uma coisa que eu respeito muito de Messi, Cristiano Ronaldo, é essa vontade de querer deixar legado. Isso para mim deles é uma coisa que servi como exemplo. Eu estava até comentando com meu filho ontem, e quando apareceu essa condição, esse nível de concentração, né, deles é muito alto em querer deixar esse legado e querer bater recordes. Isso eu admiro demais. Para mim é um feito, é um mérito muito grande do Cristiano, que ele continue aí nos presenteando aí por mais anos, que a gente sabe que ele está próximo de terminar a sua carreira, mas para mim é um feito que tem que ser comemorado. Ele, para mim, não tem que ser comparado com o nosso rei de futebol. Eu não tenho nenhum gol oficial, viu, Chiquinho? Mas tenho 15 gols não oficiais em peladas até hoje. Confesso Contra? que... Não, contra eu tenho 3. Entendeu? Mas não conta não, entendeu? Mas o que o Cristiano Ronaldo faz na sua carreira é um negócio impressionante. Ele se reinventa todos os dias. Quando a gente pensa que ele está afundando na sua carreira, ele vai e volta de novo. E é um fenômeno. E é um cara maduro, um cara que tem a maturidade. E ele quer voltar pro Real, viu? A situação. Vai fazer Será que vai voltar? E reage bem às críticas, né? Ontem fez os 3 gols aí, chegou lá na câmera, botou assim a mãozinha no ouvido, que a imprensa criticou muito ele depois do jogo pela Champions League. E existe, né, esse namoro aí entre ele e Real Madrid. Eu acho um caminho viável, entendeu? Vai voltar esse namoro aí. Eu torço também para que volte. Se ele não for continuar na Juve, que ele volte pro Real pela história que tem, ou encerre lá no Manchester United, que ele tem uma história bonita lá também. Mas ele não merece estar na Juventus com esse futebol sofrível, né, que a equipe apresenta. Eu prefiro ele no Real como fã, né, ou no United. A Juventus está 10 pontos atrás da Inter, né? Eu queria que ele fosse pro... Desculpa, João. Nada. Eu queria que ele fosse pro Paris junto com o Messi. Aí ficaria o trio, né? Aí ficaria mais nada, não. o futebol mundial. Não mais nada, não. O Mbappé, tá falando do Haaland, fala também. Aí zera tudo. Aí eu quero ver. Aí eu queria... Aliás, com um trio não, com um quarteto, né? Aí voltaria aquele Real Madrid da década, começo da década. Galera, tem informação privilegiada. Aí seria o Real. O PSG fez uma proposta para o Jair Ventura, e esses jogadores não podem jogar juntos lá no Paris Saint-Germain, a não ser que o Neymar queira dobrar a lateral. Eu não sei se ele vai querer.
Pedro Maranhão, obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui no nosso Planeta Bola PE. Foi um prazer recebê-lo aqui e volte outras vezes, viu? Obrigado, Júnior. Obrigado a participação aí no programa. Sempre que precisar, pode chamar. Agradecer a presença também do Chiquinho e do Ricardo, né? O Ricardo não tinha participado de nada com ele ainda. O Chiquinho já, até pegada da imprensa, já aconteceu aí. Mas agradecer aí o convite, que vocês são bons, o pessoal é muito legal. Obrigado. Valeu, Pedrão. Chiquinho, valeu, meu irmão. Obrigado mais uma vez, viu? Até o próximo episódio. Valeu, Júnior. Tamo juntos aí nos próximos, se Deus quiser. Agradecer ao Pedrinho pela contribuição. Valeu, Chico. Ricardo Rocha Filho, um abraço. Até a próxima, querido. Abraço, Júnior. Abraço, Chico, né? Obrigado pelas palavras aí, Pedro. Prazer, Valeu, uma honra Ricardo. estar ao lado de tantos craques. Lembrando que você acompanha o Planeta Bola PE nas principais plataformas de áudio e de vídeo para você nas redes sociais, tá? No YouTube, você tem o canal lá, Planeta Bola PE, você se inscreve lá no canal, ativa as notificações para receber a informação quando a gente vai gerar um conteúdo novo. E nas principais redes sociais, você tem o Instagram, @Planeta Bola PE, o Twitter, @Planeta Bola PE, o site www.planetabolapE.com.br. Então, avise aos seus amigos queridos que tem um programa novo no ar, tá bom? Valeu, gente. A gente se encontra numa próxima oportunidade com mais um episódio do Planeta Bola PE.